Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Glória a Deus. Quem tem sonhos aqui? Quem tem projetos? Glória a Deus. Todos nós, queridos, temos algo que gostaríamos de construir, algo que gostaríamos de fazer, um sonho que gostaríamos de ver realizado na nossa vida, na nossa família, algo ou um lugar que gostaríamos de estar, daqui a alguns anos. Talvez projetamos estar mais perto da nossa família, talvez tenhamos projetado alcançar um lugar melhor, uma posição melhor na nossa vida profissional. Talvez você que está estudando esteja pensando: daqui a tantos anos eu vou me formar, vou estar exercendo a minha profissão, e você tenha um sonho, algo, um ideal no seu coração, um plano traçado por você no seu coração, algo que talvez, e você acredita nisso, que foi Deus que colocou no seu coração, e por isso você segue esse plano, você segue essa intenção que está lá, esse projeto que está lá no seu coração, ideias que surgem e que você coloca em prática, porque você acredita que foi Deus quem te deu, que foi Deus quem falou com você, que foi Deus quem te orientou a seguir esse caminho. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo, que Deus, Ele quer participar desse processo com você. Que Deus quer participar de todos os processos na sua vida. Que Deus quer participar dessa vitória junto com você. Porque essa vitória não é sua. Essa vitória é do Senhor. E quanto antes reconhecermos que dependemos de Deus para recebermos vitória, que dependemos de Deus para chegar aonde queremos chegar, quanto antes entendermos isso, queridos, antes vamos receber vitória na nossa vida. Porque Deus quer participar conosco. Nós, queridos, só controlamos quais são os nossos objetivos. Isso é a única coisa que nós conseguimos controlar. E talvez seja esse o entendimento que muitas vezes não temos. Porque queremos às vezes chegar, mas nós controlamos os objetivos, controlamos os nossos esforços, mas não controlamos o resultado. O único que tem o controle do resultado é Deus. O único que tem o poder de controlar o futuro, de saber o que vai acontecer conosco amanhã, é o Senhor. Veja que o texto da palavra de Deus está dizendo que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar, em vão serão os nossos esforços. Em outras palavras aqui, mais adiante, no verso 12, ele diz: olha, vai ser inútil, mesmo que você seja diligente no seu trabalho, mesmo que você seja o melhor no seu trabalho, vai ser inútil se esforçar, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Daí tem crente que interpreta esse versículo assim: olha, se Deus dá enquanto dorme, então não preciso mais trabalhar. Meu irmão, o emprego está chegando aqui, irmão, na minha casa. O irmão não procura mais nada, não entra mais site nenhum de vaga de emprego, porque o emprego vai chegar, a minha vitória vai chegar de qualquer jeito. Não! A verdade é que Deus abençoa os nossos esforços para que cheguemos ao resultado que Deus deseja na nossa vida. Deus usa os nossos esforços, que apesar dos nossos esforços, podemos não ter o resultado esperado. Apesar daquilo que
podemos empreender em uma causa, podemos ter um resultado totalmente diferente se Deus não fizer parte da nossa vida, se Deus não estiver no controle, se Ele não fizer parte daquilo que colocamos, que empreendemos, o resultado pode ser um resultado diferente daquilo que desejamos. E talvez você diga, mas pastor, tem muitas pessoas que têm propósito, que têm objetivo, que chegam onde querem chegar, ainda que essas pessoas não creiam em Deus. Mas eu te pergunto, irmãos, será que para você seria uma vitória você chegar onde você quer chegar com a sua família destruída? Será que para você seria uma vitória você chegar onde você quer chegar com, talvez, estressado, talvez, sendo necessário fazer diversas consultas médicas porque você está passando por problemas de saúde que nem você consegue explicar? Talvez, querido, passando ou chegando em algo que você quer chegar, em um objetivo, mas sem alegria na sua casa, sem alegria no seu coração, sem paz no seu coração. Será que é esse o lugar que você quer chegar? Será que é esse o lugar que nós queremos chegar? Essa é a vitória que Deus quer nos dar? Talvez para o mundo, irmão, você seja um grande vitorioso, ou você conheça pessoas muito vitoriosas aos olhos do mundo. Pessoas que têm condições, que têm posses, que têm recursos, que conseguiram seguir uma trajetória na sua vida profissional, que lhes proporcionaram grandes conquistas. Mas será que aos olhos de Deus, essas pessoas são vitoriosas? Será que nós somos vitoriosos aos olhos de Deus? Será que somos contentes, ou estamos contentes com aquilo que Deus nos deu? Ou com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para administrar? Pense nisso. Pense em qual é o conceito de vitória de Deus para nós. Deus quer fazer parte e que tenhamos vitória com Ele. Mas qual seria o conceito de vitória para Deus? Qual seria o conceito de sucesso para Deus? Será que Deus considera sucesso aquilo que nós consideramos sucesso? Adianta, irmão, chegarmos em um objetivo da nossa vida sem a presença de Deus, ignorando a experiência que tivemos no passado? Eu conheço muita gente assim, queridos. Muita gente que teve experiências profundas com Deus. Pessoas que tiveram experiências com Deus sobrenaturais. Pessoas que já tiveram intimidade com o Senhor, compromisso com o Senhor. Pessoas que eram ativas na obra de Deus, na casa de Deus, mas que por determinada situação na sua vida, essa pessoa se esfriou, se afastou e hoje está distante do Senhor. É por isso, queridos, que essa palavra é para aqueles que são apaixonados por Jesus. Para que nós possamos cada vez mais nos apaixonar mais por esse Deus. Porque para Deus, querido, nenhum sucesso vale a ausência da sua presença. Nenhum sucesso na nossa vida vale a pena se Deus não fizer parte dele, se Deus não estiver conosco, se Ele não estiver comigo, construindo, edificando, guardando. De nada adianta chegar a algum lugar se Ele não fizer parte, se Ele não estiver no barco. Você pode dizer, Ele está dormindo, mas uma hora Ele vai se levantar. Como os discípulos, irmãos. E que Jesus estava no barco, mas estava dormindo. E o sinal, maravilhoso de que Deus está conosco é que quando a tempestade chega, para quem que a gente corre? Quando o vento sopra forte, quando a ausência chega, quando o desespero bate na nossa porta, se a gente que é crente corre para os pés do Senhor, imagine quem não é, imagine quem já teve experiência com Deus, meu irmão. É a hora de correr para Jesus. Porque dele vem o socorro. E o que é maravilhoso, irmãos, é que ainda que Deus nos repreenda, ainda que a palavra de Deus nos dê um chacoalhar na nossa fé e diga, olha, vocês são homens e mulheres de pouca fé, ainda que Ele nos
advirta de situações, de coisas erradas que fazemos, Ele está pronto para dizer para a tempestade: acalma-te vento, acalma-te mar. Porque Ele tem autoridade. A autoridade de Deus na nossa vida. Autoridade que só Deus pode ter sobre situações que acontecem conosco. É por isso que a Bíblia diz: seria inútil levantar, dormir tarde, acordar cedo, enfrentar chefe chato. É inútil se Deus não fizer parte. Por que você está fazendo isso? Qual é o propósito disso se Deus não está presente? Se você já não sente mais a presença de Deus, se você já não ora, se você já não lê a Bíblia, se a tua fé já está abalada, se você já não tem condições espirituais de estar na sua presença, de buscar a sua face, para que tudo isso? Qual é o objetivo da sua vida? Simplesmente é se sustentar, é ganhar o pão de cada dia, levar o leite das crianças para casa. Será que é só esse o objetivo de Deus conosco, irmãos? É sobrevivermos? Qual é o propósito de Deus para nós? E daí o Salmo entra numa outra linha. Porque o Salmo começa falando de Deus conosco, dele fazendo parte da nossa vida. De repente, no verso 3, ele começa dizendo que herança do Senhor são os filhos. A sua família é importante para Deus. A sua família tem importância para o Senhor. Os seus filhos são importantes, tão importantes para Deus, que Ele diz que eles são os seus filhos, herança do Senhor. São herança de Deus. Em outras palavras, herança é aquilo que consideramos valioso. É aquilo que tem algum valor para nós. Talvez, no nosso ritmo de vida, deixemos dívidas para os nossos filhos. Mas o nosso Pai, Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor de tudo. E Ele diz que a coisa mais importante, a herança que Ele vai nos deixar, são os filhos. Quer sejam filhos naturais, filhos espirituais, o fruto do ventre é o teu galardão, mulher. Você que é mãe, você já recebeu uma herança do Senhor? Já recebeu um presente de Deus? Já recebeu algo da parte do Senhor? Mas o que Deus está falando com a sua igreja hoje é que Ele se preocupa com a multiplicação. Que Deus se agrada com que nós multipliquemos, cresçamos, façamos a sua obra numa progressão geométrica, em que um ensina que ensina outro, e que vai ensinando outro, e que vai crescendo, e que vai gerando uma família, e que vai cada vez mais multiplicando sobre a face da terra. Esse crescimento, essa multiplicação é que nos dá autoridade. Naquele tempo, quando os viajantes chegavam à porta da cidade, e algumas traduções ainda vão falar dos inimigos à porta, era ali que aconteciam os julgamentos, era ali a porta da cidade que se reivindicava a entrada, e aquele clã que tivesse mais filhos era o clã considerado mais forte. Era aquele que tinha a possibilidade de entrar, ou a possibilidade de ser reconhecido como alguém abençoado. E nessa visão, a mulher estéril, ela estava fora, ela não era abençoada. Quando nós vemos muitas vezes na palavra de Deus, que uma mulher sofria demais por ser estéril,
porque ela não poderia deixar a sua herança, ela não poderia multiplicar. E o Senhor muitas vezes se compadeceu dessas mulheres, abrindo a madre. Assim vemos na vida de Sarai, assim vemos na vida de grandes mulheres de Deus, porque o Senhor mostra a importância de crescermos e de multiplicarmos. A importância de que aquilo que temos, né, ou aquilo que o Senhor quer nos dar, também depende de nós. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida também depende de uma ação minha. É por isso que é Deus conosco, não é só Deus que age. Não é, né, a vaga de emprego não vai chegar, pode até chegar, Deus pode fazer um milagre, mas você precisa agir. Você precisa de uma ação. Isso que Deus colocou no seu coração, você precisa colocar em prática. Na parábola do semeador, vemos, né, que a semente, ela era espalhada. Não podemos escolher aonde, né, queremos semear. Nós precisamos semear. E às vezes nós somos assim, irmãos, somos seletivos. Não vou semear nesse terreno porque tem pedras. Não vou semear nesse terreno porque tem muitos espinhos. Não vou semear nesse terreno porque tem muitos pássaros que podem roubar a palavra. Mas a ordem de Deus é para nós semearmos. Porque a única coisa que nós controlamos, irmãos, é a semeadura. A única coisa que nos impede de multiplicar é a ausência de semeadura. A única coisa que te impede de crescer é quando você fecha a tua boca. É quando você não fala nada. É quando você deixa acontecer. É quando você deixa a vida te levar. É o único momento em que somos impedidos de crescer. Somos impedidos de chegar aonde Deus deseja. Quando nós deixamos de semear. Quem tem ideias aí? Tem ideia boa, irmão? Cheio de ideia, né? Então tem que colocar em prática. Colocar em prática as suas ideias também é semear. É colocar em ação. Quando Jesus diz, olha, um semeador saiu a semear. Ele tinha propósito. Ele carregava semente. Ele ia pelo caminho semeando, multiplicando. Porque o único que pode fazer o milagre do crescimento é Deus. Só, né, um fruto pode gerar outro fruto. Só uma semente pode gerar outra semente. Nós só temos a responsabilidade de semear. A palavra de Deus diz aqui, olha, como filhos são como flechas na mão do guerreiro. Isso fala de cobertura. Cobertura quer seja uma cobertura espiritual, mas uma cobertura para o futuro. Quando as coisas, as nossas forças diminuírem, quando ficarmos fracos. Pastor Roberto hoje falou comigo, olha, fez aniversário, né, e alguma coisa, né, pode estar começando a faltar. Eu falei, é mesmo, pastor, começando a faltar cabelo aqui, estou seguindo o teu exemplo. Mas quando as coisas começarem a faltar, as nossas forças, quando começarem a faltar, né, a disposição, nós vamos querer ter filhos saudáveis, educados, bem-sucedidos do nosso lado. Vamos querer ter pessoas que nós investimos um tempo com elas. Pessoas que nós oramos pela vida delas. Pessoas que nós fomos capazes de trazer remédio no momento em que elas estavam doentes. Pessoas que, como às vezes aquele samaritano que foi levado para uma hospedaria quando ele já não tinha mais forças, e que talvez a gente nem saiba a quem estamos ajudando. Lá no futuro
São essas pessoas que vão nos dar apoio. São essas pessoas que vão nos colocar de pé. São essas pessoas que vão nos fortalecer, que vão nos ajudar, que vão estar conosco. É por isso que o Senhor diz que Ele quer fazer parte da nossa vida. Jó, irmãos, tinha muitas riquezas. Jó, como o pastor Pablo falou aqui do texto de Jó, hoje pela manhã também pastor Roberto pregou no livro de Jó. E Jó tinha gado, tinha terra, Jó tinha muitas riquezas. Mas uma coisa que Jó tinha também, irmãos, é que ele ia na casa dos seus filhos, reunia os seus filhos. E a Bíblia diz que ele oferecia holocaustos pelos seus filhos, caso eles tivessem pecado contra Deus. Como estão as tuas orações pelos teus filhos? Como estão as tuas orações pela sua família? Como estão as suas orações pela sua casa? Por aqueles que são seus, aqueles que você ama? Como estão as suas orações, irmãos? Semana retrasada, eu tive o infortúnio, de ter que perdi um primo na minha família. E nas últimas horas, esse primo voltou para Jesus. Voltou para os caminhos do Senhor. E eu fiquei pensando, lembrando de uma vez que eu anotei o nome da minha família. E eu coloquei o nome desse primo em oração. E eu orava todas as vezes que eu me colocava em oração. Eu orava pela vida dele. E ele teve o seu encontro com Deus. Ele voltou para o Senhor. As suas orações pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua filha, pelas pessoas que estão debaixo do teu teto. Essas orações, elas são poderosas. Suas orações são ouvidas por Deus. Deus escuta o clamor que vem do teu coração. Jó, aos olhos do mundo, era vitorioso porque tinha bens. Mas aos olhos de Deus, ele era vitorioso porque Jó servia ao Senhor em retidão e integridade na presença de Deus. Quando Satanás chegou diante do Senhor, a primeira coisa que Deus fez para Satanás não foi: você viu meu servo Jó, como ele tem prosperado, como ele tem crescido, como ele tem adquirido terras e tem muitos servos à disposição dele? Não, irmãos. O que Deus falou para Satanás é: eu tenho visto meu servo Jó, como ele é reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Queridos, queremos o nosso testemunho pelas riquezas que temos, pelas conquistas e diplomas que possuímos, ou queremos as nossas lembranças diante de Deus por sermos retos diante da sua presença? Jó seguiu o seu caminho, irmãos. Deus se interessa pela nossa casa. Ele quer que sejamos vitoriosos. Ele quer que a nossa família seja uma família adoradora. Uma família que adora ao Senhor. Você diz: eu tenho certeza que isso está passando na sua cabeça, talvez nomes de pessoas que você conhece, e você diga: meu Deus, isso é impossível, porque essa pessoa blasfema, essa pessoa não quer saber de Deus, essa pessoa, ela é indiferente, o coração dela é um coração de pedra. E você não era nem um pouco diferente, meu irmão. Talvez, aqui existam pessoas que tenham sido educadas no caminho do Senhor, mas a verdade é que há dureza no nosso coração. E se Deus insistiu conosco, quem somos nós para não insistir na vida dos nossos irmãos? Se Deus continuou batendo na porta do nosso coração, meu irmão, mesmo quando você era duro, mesmo quando você era mesquinho, mesmo quando você vivia a sua vida da sua maneira, Ele continuou insistindo com você. Quem sou eu para desistir de vidas preciosas que Deus também investe nelas? É por isso que essas pessoas também são importantes para Deus.
E eu quero encerrar, irmãos, lembrando da história de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele fazia esmolas. E Pedro, estava na sua caminhada, pregando a palavra de Deus. De repente ele foi numa casa e a Bíblia diz que ele teve fome, era meio-dia, e ele foi orar. Quando de repente Pedro estava orando, desceu um lençol com todas as comidas que o judeu não pode comer. E Deus falou, e ele estava com fome. E Deus falou, vai, levanta e come. E Pedro diz, como que eu vou comer, Senhor, uma comida que é imunda? E Deus disse para ele, Pedro, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Um pouco tempo depois, os enviados de Cornélio chegaram na casa e ele foi ter com essa família. Ele entendeu, que aquilo, e Deus falou com ele que iria chegar, e ele foi até essa família, até aquela casa. Uma casa que era importante para o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós queremos limitar o agir de Deus. Queremos limitar até onde Deus pode agir na nossa vida e na vida do nosso irmão. Geralmente achamos que na nossa vida Deus pode fazer o impossível. Mas na vida do meu irmão, esse agir de Deus tem que ser limitado. Geralmente na nossa vida pensamos que Deus pode fazer maravilhas. Mas na vida dos outros, a gente não quer que Deus faça tanta maravilha assim. E Deus começou a fazer maravilhas na vida dessa família. E a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, enquanto Pedro pregava para eles, o Espírito Santo veio. E aquela família foi cheia do Espírito Santo. Aquela casa foi cheia da presença de Deus. E eles começaram a falar em outras línguas, mostrando para Pedro que o sacrifício de Cristo tinha sido para eles também. Que o sacrifício de Jesus também foi para os gentios. O sacrifício de Jesus também foi para nós. Foi para a sua família, foi para a sua casa. Por isso não podemos selecionar aonde nós vamos pregar. Nós precisamos pregar aonde Deus nos enviar. Aonde Deus te enviar é o teu campo missionário. Aonde Deus te enviar é o lugar de você pregar a palavra de Deus. E é ali que o Espírito Santo vai fazer a obra. É ali naqueles corações que o Espírito Santo vai trabalhar, vai quebrantar, vai salvar, vai curar, vai transformar. Nesse lugar que você está. É no lugar que Deus te colocou. É ali que Deus te chamou para fazer diferença. É ali que Deus te chamou para levantar, ainda que seja alguns minutos antes do seu trabalho, e clamar pelas vidas que estão ali. Amém. É ali que Deus te chamou, meu irmão. É difícil, sofre às vezes zombaria, às vezes você olha e não vê propósito, mas existe um propósito em Deus. Essa vitória é a vitória de Deus. É Deus com você. É Deus trabalhando na sua vida. É uma vitória que não é uma vitória comum. Não, ninguém vai te honrar, no mundo por ter conquistado uma alma, por ter pregado para uma alma, porque você não ganha ninguém. Quem ganha é o Espírito Santo. Ninguém vai contar isso como vitória para você. Mas a Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Os anjos cantam, louvam. A festa no céu quando alguém se volta para o Senhor. Por isso você vai estar sendo reconhecido no lugar que importa, que é o céu.
que é no lugar que você vai estar, que é o céu. Por isso, que possamos ter coragem e força para nos esforçar por aquilo que verdadeiramente importa. Se esforçar, irmãos, pela igreja é importante. Se esforçar para fazer projetos para a igreja é importante. Mas mais importante ainda, queridos, é entendermos que os nossos esforços são por almas. O teu esforço não é para servir o pastor. O teu esforço não é para servir a igreja. O teu esforço é para servir ao Senhor. Porque o pastor vai dar contas ao Senhor. A igreja, ela vai no final das contas, né, e a Bíblia diz que ela precisa estar limpa e imaculada diante do Senhor. Não é diante do pastor. Você pode chegar aqui, sentar cheio de pecados, meu irmão. Que o pastor não vai poder nem te acusar, porque aquele pastor não sabe da sua vida. O pastor pode subir no púlpito cheio de pecados, irmãos. Mas nós vamos dar contas a Deus. Vamos dar contas diante de Deus. Essa palavra não é uma palavra para te entristecer. É uma palavra de vitória. É uma palavra para te fortalecer. É uma palavra para você abrir a sua boca onde você estiver. Porque Deus te deu flechas. Talvez hoje você seja aquele que tem a flecha. Ou você seja flecha na vida de alguém. Talvez hoje você esteja na produção de filhos e filhas espirituais. E você seja uma arma preparada por Deus para tocar em vidas, para fazer milagres, para ser instrumento nas mãos dele, para fazer maravilhas. A arma, meu irmão, é para ser usada. Em outras palavras, você tem um propósito no reino de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para você estar aqui hoje. Nós não estamos aqui reunidos por acaso, para mais um culto, para mais uma reunião. Pode vir para cá, Pablo. Senão o pastor se empolga. Você não está aqui mais para mais uma reunião. Que cansativo, reunião. Eu não quero ir em reunião, irmão. Não gosto de reunião. Mas eu quero ir para a presença de Deus. Eu quero ir para o lugar onde Deus se manifesta. Eu quero ir para o lugar onde Deus fala. Eu quero ir para o lugar onde Deus revela a sua glória. Eu quero ir para o lugar onde, vemos na palavra de Deus, os anjos escondem o rosto, porque não conseguem olhar para a glória de Deus. Eu quero ir para o lugar onde os anjos cantam santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero ir para esse lugar. Para o lugar onde os 24 anciãos tiram as suas coroas e entregam diante dos seus pés. Onde podemos cantar na sua presença que Ele é santo pelos séculos dos séculos. Ou seja, Ele nunca vai deixar de ser santo. Ele vai ser sempre santo. E é lá onde nós nos encontramos, meu irmão. É lá que vai estar a nossa vitória. A nossa vitória humana, nós parabenizamos. Parabenizamos você quando você casa. Parabenizamos você quando você se forma. A gente parabeniza quando alguém é promovido. Fica feliz. Glória a Deus por isso. Mas o teu propósito não é esse. O teu propósito final é o céu. O propósito final da igreja é o céu. Nós nos corrompemos, irmãos, quando achamos que temos que montar uma estrutura para agora, irmãos. Quando achamos que temos que montar e ter grandes estruturas para viver agora. É bom viver e adorar a Deus com conforto. É bom termos um ar-condicionado, é bom termos conforto. Se a gente tem conforto na nossa casa, por que a gente não vai querer ter conforto na igreja?
Mas o propósito final não é esse. O conforto, o ar-condicionado, a cadeira, são ferramentas, irmãos. São ferramentas para te ajudar a ter um lugar para entrar na presença de Deus, para falar com Deus, a ter um lugar para você ter acesso, né? Você ter o seu íntimo, o seu particular com Deus. Aí temos canções, temos hinos, temos violão, são instrumentos de Deus para nós. Mas se faltar isso não pode ser impedimento para a gente deixar de buscar o Senhor. Ah, não busco mais a Deus, não busco mais, não vou mais à igreja, porque lá eu fui ferido, porque lá eu fui machucado. E qual vai ser o dia, irmão, que tu vai nascer, que tu vai sair de casa e que não vão jogar pedra contra você? Qual vai ser o dia que você vai sair e que não vão falar mal da tua vida? A Bíblia diz que nós somos feitos como ovelhas para o matadouro. O nosso Senhor Jesus foi como ovelha muda, irmãos. Não havia um justo sequer. Ele era o único justo e ele foi para a cruz. Por que tu acha que tu é melhor do que Jesus? Que ninguém vai falar mal de você, que ninguém vai te criticar, que ninguém vai tacar pedra para você dentro da igreja. Às vezes a flechada que vem é interna, é de dentro, não é lá de fora não. O irmão não briga com o irmão? Na flecha, não vem flecha, né, de irmão contra irmão? E às vezes é de dentro. Mas isso não pode tirar você do propósito. O teu propósito é vitória com Deus. É Ele com você nessa peleja. É Ele com você nessa batalha. Você vai chegar, mas você não vai chegar sozinho. Você vai chegar, mas você não está só. Existe uma presença de Deus contigo. E é ela que te dá força, ela te dá coragem, ela te dá ousadia, ela te dá vitória, para a glória de Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas. Graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu quero mexer com você hoje. Aleluia! Quero saber se você tem coragem de vir aqui na frente adorar o Senhor, buscar Sua presença. Pode sair do seu lugar, vem pra cá. Querendo ou não, querido, isso mexe com você. Isso muda a sua posição. Isso faz você tomar uma atitude. Faz você sair, né, dessa situação de conforto, de comodidade. Dizer, eu quero mais de Deus. Eu quero uma mudança na minha vida. Tem algo que eu preciso fazer. Tem uma pessoa que eu preciso falar. Tem alguém que precisa da minha oração. Tem alguém que pode ouvir essa palavra que Deus colocou no meu coração e a vida dela ser transformada.
Aleluia. Glória ao Senhor. Pode vir mais pra cá, o pastor não pode não, ele só é feio. Vamos louvar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que cada sonho, cada projeto, cada intenção do coração do meu irmão e da minha irmã, Senhor, estejam agora diante de Ti, Senhor. Meu irmão, entrega ao Senhor, entrega os teus projetos para Ele, entrega os teus sonhos para Ele, entrega aquilo que você quer realizar diante dEle, porque isso é uma vida de adoração. Ele te chamou para viver uma vida de adoração. Adoração não é só no louvor, adoração não é só quando você está no altar, adoração é quando você acorda de manhã. Por isso coloca nas mãos dele, coloca nas mãos dele agora isso que estava no teu controle, isso que estava na tua direção, isso que você queria realizar, coloca nas mãos dele. Sabe, isso que não está dando certo, isso que você olha e que você vê, mas eu já fiz isso tantas vezes e deu certo. Agora é hora de você colocar Deus no negócio, é hora de você colocar o Senhor como aquele que vai te ajudar, porque a vitória é dele, a vitória é com ele, a vitória é por ele. Amém. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos, eu abençoo cada sonho, cada projeto, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu já passei do horário, né, mas eu quero fazer uma última oração. Hoje pela manhã nós oramos pela situação de Israel, da Palestina. Nós fizemos essa oração e eu gostaria também de orar novamente. Sabemos, temos irmãos nossos, irmãos até aqui da nossa igreja, que eram aqui da nossa igreja, que moram ali em Israel. Temos irmãos que estão aflitos, famílias, por essa situação. Nós queremos interceder. A Bíblia diz para nós orarmos pela paz em Israel, orarmos pela paz em Jerusalém. Sabemos que há decisões humanas ali, decisões que, quando eu falo humanas, são decisões baseadas em arrogância, em egoísmo, dos dois lados, irmãos. Mas a verdade é que, e a oração que eu fiz hoje de manhã, os dois lados sofrem. Israel, claro, sofreu ali um ataque, terrorista, e nós intercedemos. Mas do outro lado tem crianças que sofrem, que choram, famílias que estão se perdendo também. E nós precisamos orar, precisamos interceder. E a minha oração foi que Israel consiga em breve, irmãos, encontrar aquelas pessoas que foram sequestradas e principalmente neutralizar os terroristas. Eu acredito que só assim nós vamos, por enquanto, ter paz, que no meu entendimento seria uma ausência desse conflito. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor, vamos clamar a Deus, porque só Ele pode trazer solução. A gente pensa, o homem pensa, há pouco tempo o homem falava em paz, mas existe uma paz que vem de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Oramos pela paz em Jerusalém, oramos pela paz na terra em que o Senhor nasceu. Te pedimos em nome de Jesus que essas famílias que foram desagregadas, separadas, possa dentro em breve, Senhor, ver as suas famílias novamente, os seus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão voltadas para o mal, que essas pessoas que estão com o coração, Pai, cheio de vaidade, de maldade,
Senhor, que elas sejam nesse momento, Pai, paradas pelo Teu poder. Que em nome de Jesus, Pai, muitos sejam alcançados. Pai querido, que em nome de Jesus todo o poder, Pai, que quer se estabelecer, Senhor, por base do terror e da força, ele seja neutralizado em nome de Jesus. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja exaltado, e que vidas se voltem para Ti, Pai, em ambos os lados, reconhecendo que é um Cristo, que é um Senhor, que é um Salvador, que há, Pai querido, alguém que já deu a vida por eles, Pai. Por isso, em nome de Jesus, salva, liberta, transforma, faz a Tua obra, Senhor, naquele lugar, e opera maravilhas, Pai, porque nesse momento existem crianças, famílias que estão sofrendo e chorando, Pai, por causa de decisões erradas dos homens. Em nome de Jesus te pedimos que esse trauma, que essa dor, Pai, possa ser convertida, Senhor, em fervor pela Tua presença e pela Tua paz. Deus, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana de vitória. Guarda a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus. Por amor de Deus, que a graça de Jesus e as duas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Vai em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.